Graça e paz, Casa do Avivamento. Amém, queridos? Que bom, né? Podemos estarmos aqui juntos na casa do Senhor. Eu queria primeiramente trazer um alerta para vocês. Sexta-feira agora nós começamos, infelizmente, né, no nosso Brasil, essa festa da carne, o carnaval. Nós já ministramos sobre isso, já falamos sobre o significado dessa festa, literalmente da carne, onde as pessoas se extravasam, as pessoas se transvestem, né, na grande verdade, né, e eu queria que vocês vigiassem. É um tempo de nós estarmos vigiando. E na sexta-feira eu quero convidar vocês aqui, nós estaremos das 22 horas até quando o Senhor permitir, nós estaremos aqui em oração. E quando der exatamente meia-noite, nós vamos tomar a chave, né, que há um costume de o prefeito dar a chave da cidade para o rei Momo. Amém, queridos? E pelo poder que há em nome de Jesus, nós vamos reivindicar. Nós temos feito isso nesses 10 anos que nós estamos aqui. E não será diferente novamente nesses dias. Amém, queridos? Venha orar conosco aqui, venha pagar um preço para que nós possamos juntos exercermos o nosso papel de intercessores, de atalaias no reino do Senhor. Amém? Queria também pedir para você, a minha sogra, a dona Jaci, né, ela, a mãe da minha esposa, a pastora Cida, ela se encontra ainda hospitalizada, né, e nós precisamos de pessoas que possam doar sangue. Já foram algumas pessoas. Se você puder ir doar sangue, nós agradecemos a você. Se você conhece alguém que pode, nós também agradecemos que você venha a indicar, tá bom? Amém, queridos? Pastor, eu não tenho como ir, pode ficar tranquilo, nós levamos você, trazemos você, pagamos um lanche para você, amém, queridos? Amém? Fazemos tudo o que for possível para que você possa abençoar, amém, amados? Amém, queridos? Tá bom? Fica aí, você ore nesse sentido e Vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos? Senhor, flua, Senhor. Flua, Pai, neste lugar. A sua palavra é viva. A sua palavra é eficaz. A sua palavra não volta vazia conforme o propósito que o Senhor tem para com ela. Sim, Senhor. A sua palavra ecoa nos 4 cantos da terra. Desde a criação, quando o Senhor disse, haja luz. Isso vem reverberando. Ah, Deus, que a tua luz, que a tua palavra, que diz lá no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela vem a encontrar corações sedentos, prontos para receber sementes que serão lançadas e frutificar no tempo certo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Queridos, nós temos um Deus de aliança. Nós temos um Deus que tem uma aliança para com cada um de nós. E nós, nesta noite, nós precisamos entender, compreender e tomar posse dessa aliança que Deus já fez comigo, com você, com cada um de nós. Amém, queridos? Aliança, a palavra aliança, ela vem do latim e é uma derivação da palavra aligare, que significa compor ou ligar-se. Aliança é um substantivo feminino que significa um pacto ou um trato entre indivíduos, partidos, povos ou governos para uma determinada finalidade. Aliança, no sentido figurado, é o anel que simboliza compromisso, noivado ou casamento. Qual é o significado de aliança na Bíblia, na palavra de Deus? É o que importa, é o que interessa e é o que nós vamos ver a partir de agora na palavra do Senhor. A aliança, segundo as Escrituras, foi
cada um dos pactos que Deus fez com os homens. Nós vemos primeiro a velha aliança, que faz parte do Velho Testamento. Nós vemos de Gênesis a Malaquias, ou seja, nos 39 livros do Velho Testamento, Deus fazendo alianças, pactos, tratados com os homens e as mulheres de Deus, nos tempos diferenciados. Enquanto que a nova aliança, ela está presente aonde? No Novo Testamento. E é estabelecida através de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso nos 27 livros que temos no Novo Testamento. Então, nós podemos chegar a uma conclusão que nós temos a velha aliança e também nós temos a nova aliança. Vejamos. A primeira aliança de Deus foi com o homem Adão. Adão foi o primeiro homem, a criatura feita por Deus. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Amém, queridos? Também você vai ver que Deus fez tudo, absolutamente Deus fez tudo para Adão. Ele não precisou fazer nada, pois tudo já estava pronto. Mas nós vemos algo, irmãos. Adão quebrou a sua aliança com Deus por desobediência. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz a palavra do Senhor: E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então nós vemos que Deus deu uma ordem muito específica para o homem Adão. Qual foi a ordem? De toda árvore do jardim não comerás. No versículo 17 diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós vemos que a primeira aliança que Deus faz com o homem, e o homem chamado Adão, ela é uma aliança que ela é quebrada não pela parte de Deus, mas pela parte do homem. Qual foi a causa? A desobediência. E essa desobediência gerou consequências inevitáveis e desastrosas para as gerações seguintes. E isso, pessoalmente, na quebra de aliança de Adão para com Deus, ele sofreu automaticamente, juntamente com a sua esposa, a expulsão do lugar, do habitat, a qual Deus tinha preparado para ele, que ele, repito, não precisou fazer nada. Tudo estava pronto. E o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos vigiar. Por mais que você tenha as coisas que Deus tem dado para você, você precisa sempre estar atento, atenta a não desobedecer a ordem, o comando, a palavra liberada de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? A primeira aliança ela é quebrada por isso, por uma desatenção, e automaticamente levou à desobediência. A segunda aliança que nós vemos é de Deus, foi também novamente com outro homem, chamado Noé. Quando você lê do capítulo 3, após a queda, até o capítulo 5, até chegando no capítulo 6, terminando no 5, quando começa exatamente Gênesis capítulo 6, versículo 1, nós vemos uma situação que se encontra a humanidade, a sociedade da época, oriunda, né, após Adão, que já mostra a consequência daquilo a qual a sua desobediência trouxe, como eu disse e repito, para a sua descendência, para as suas gerações seguintes. E ali a palavra do Senhor diz que Deus viu aquela humanidade que ela estava totalmente corrompida, com uma maldade que imperava sobre toda aquela sociedade, e Deus
se arrepende e resolve, literalmente, destruir, acabar com a humanidade. Mas Deus sempre está atento, irmãos. E Ele olha e vê um homem chamado Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9 diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E no versículo 10 nos mostra algo, nos mostra que Noé, ele não estava sozinho, ele tinha uma família. Diz que Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E da mesma forma que Adão recebeu uma ordem, Noé também recebe uma ordem. Qual é? Faz uma arca. E aqui nós vamos ver uma diferença muito contundente entre Adão e Noé. Porque lá em Gênesis, no capítulo 6, nós indo para o versículo 22, nos mostra essa grande diferença. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Então nós vamos ver que Adão ele desobedece, mas Noé ele faz tudo de acordo com o que Deus ordenou para ele, ou seja, ele foi obediente. E foi, além de ser obediente, irmãos, atentem, ele foi além da obediência. Por quê? Após tudo aquilo que Deus mandou ele fazer, construir a arca, entrar dentro da arca com a sua família, passar o período, né, do dilúvio, né, quando ele sai, irmãos, olha aqui, ó, Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz assim, ó: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então nós vamos ver, querido, que além de obedecer, Noé também foi grato, amém? Ao que Deus fez na vida dele, a oportunidade que Deus deu para ele, amém, queridos? E assim diz, olha Gênesis capítulo 9, versículos 8 e 9, diz: disse também Deus a Noé e a seus filhos, atenção, irmãos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Então olha que Deus novamente reiterando, fazendo novamente uma aliança com o homem, não só com o homem, mas também com a sua descendência, ou seja, posteriormente. Amém, queridos? E olha que interessante, Deus vai mais além ainda, ó, versículo 12, estão em Gênesis 9, versículo 12 e 17. A 17, disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Então Deus coloca um sinal. Qual é o sinal? Versículo 13, porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Como é que nós conhecemos esse arco que foi colocado sobre a terra, esse sinal? Quando nós estamos, né, começando a chover, o que aparece? Um arco-íris. Então, queridos, todas as vezes que vocês verem no céu um arco-íris, vocês vão se lembrar que foi a aliança que Deus fez, o sinal que Deus deu na aliança que Ele fez com Noé. Amém, queridos? Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus, obediente e grato. O que nós precisamos ter sempre, meus irmãos, é um coração grato àquilo que Deus tem feito, àquilo que Deus está fazendo, mas principalmente àquilo que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Se Deus está fazendo em nós é bom, se Deus vai fazer em nós é ótimo, imagina o que Deus nos espera, é excelente. Vocês entendem isso? O que espera cada um de nós, irmãos, é excelente, porque o nosso Deus é um Deus de excelência.
Ele nos dá sempre o melhor. O que me espera, o que te espera, o que espera a cada um de nós, sempre, meus irmãos, é o melhor. Amém? E o que acaba ocorrendo e acontecendo com muitos de nós, que nós acabamos nos acomodando e simplesmente nos satisfazendo com as migalhas debaixo da mesa. E não tomando posse daquele lugar a qual nós temos na mesa, junto com o nosso Senhor. Por quê? Porque nós somos filhos. E o lugar do filho é sentado na mesa com o seu Abba Pai. Compreende isso, irmãos? Então nós vemos que essa aliança com Adão, com Noé, ela é muito interessante. Por quê? Nos dá uma outra nuance, uma outra ótica de você enxergar. Porque com Adão, Deus só falou, ordenou, olha, não coma dessa árvore. Mas agora, aqui, com Noé, nós vemos Deus deixando um sinal, para que quando ele olhasse, ele se lembrasse da aliança que ele fez com Deus. Porque, queridos, a aliança, ela é recíproca, ela é de duas vias. Deus faz uma aliança com você, e você, o que você faz? Responde a essa aliança. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ficou claro isso aí, irmãos? Então, porque com Adão só falar sem lembrar, não adiantou. Agora, todas as vezes que for preciso, queridos, continua tendo um sinal visível no céu, para que nós possamos lembrar o que Deus fez, realizou. Amém? Amém, irmãos? Terceira aliança de Deus foi com um homem chamado Abraão. Começa lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, e vai até o capítulo 25, no versículo 11, onde ali anuncia e mostra a morte de Abraão. Mas é interessante nós voltarmos para o capítulo 12, versículo 1, que diz assim: disse o Senhor, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que te mostrarei. Então, novamente, como nós vimos com Adão, como nós vimos com Noé, a gente está vendo agora com Abraão. O Senhor dando um comando, o Senhor dando uma ordem: vai, sai da tua terra e da tua parentela. Então nós precisamos aprender algumas coisas com a palavra do Senhor. Quando o Senhor diz para você ir, o que você tem que fazer, irmãos? Ir. Jesus nos deixou o grande comissionamento, que está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, e também em Marcos 16, 15, que chamamos do pequeno comissionamento, ou seja, o ide. Qual é a diferença dos dois? De Mateus, é você ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e vai mais longe, mandando você ensinar e discipular e batizar. Compreende isso, irmãos? O Senhor nos deixou um ide. Nós temos que fazer o quê? Pregar, anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho dificuldade nenhuma de falar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estou com Ele 24 horas. Tenho buscado e tenho me tornado cada dia mais íntimo com Ele. Numa comunhão irrestrita com Ele. Não tenho problema nenhum. E na medida em que começo a falar, eu creio que acontece isso com você também. Amém, irmãos? Se não acontece, tem algo muito perigoso que você precisa, né, se reordenar e avançar nessa área da leitura, da confissão, da meditação na palavra do Senhor, porque tem que fluir dentro de você. Porque a palavra do Senhor diz, Lucas 12, se não me engano, diz que no momento certo, o Espírito Santo colocará a palavra em sua boca. E vai fluir, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos voltando aqui a Abraão, né? Abraão, então, quando ele recebe essa ordem, ele estava jovenzinho, garotão,
com seus 18 anos, no apogeu da sua virilidade e tal, com 75 anos. Sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra em que eu lhe mostrarei. Nem para onde ir não sabia, irmão. Com 75 anos. O que aconteceu? Depois vocês leiam lá. Abraão não titubeou, obedeceu aquilo a qual o Senhor o falou. E olha que interessante, nós vamos ver lá no capítulo 15, você vai ver depois lá do versículo 12 ao 21, e eu vou ler exatamente o versículo 18. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor o quê? Aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Você vai ver que Abraão, ele obedece, ele sai da sua terra, sai da sua parentela e vai a caminho da terra que vai ser mostrado para ele. Mas nesse interim, nós só vamos ver, desde o capítulo 12, nós vamos ver só aqui no capítulo 15, Deus estabelecendo uma aliança com Abraão. E novamente, querido, é muito interessante, por que Deus só estabelece essa aliança com Abraão neste exato momento? O que eu aprendo aqui, irmãos? Que primeiro vem a ordem, vem um comando, para nos provar e aprovar. Só depois é que Deus estabelece uma aliança. Amém? Amém, queridos? Primeiro ele te prova e depois ele te aprova naquilo que ele manda você fazer. Adão foi reprovado. Foi provado e reprovado. Não come. O que ele fez? Nheque. Comeu. Comeu, perdeu. Perdeu o mané. Né? Perdeu. Então. Mas com Noé, a gente já não vê isso. Com Abraão, a gente não vê isso. Nós vemos Deus estabelecendo, né, aliança e desde que... É muito interessante você acompanhar que tem um adendo a isso, irmãos. A aliança que Deus estabelece, ela é cumprida da parte de Deus desde que nós cumpramos a nossa parte. Deus fala para você, não faça. Se você faz, no caso de Adão, o que aconteceu? Quebrou a aliança. A aliança com Deus, ela é pautada na obediência. Olha que interessante aqui, irmãos, olha. Em Gênesis capítulo 17, aí sim, do versículo 9 ao 14, diz assim, olha. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança. E aí ele explica, esta é a minha aliança. E no versículo 17, versículo 11, olha que interessante. Ele diz assim, ó, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Prepúcio é aquela pele que cobre, né, o pênis, né, e na criança ela é conhecida como firmose. E olha que Deus faz aqui, ó. Ele circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, novamente, o Senhor está dando um sinal na aliança que Ele está fazendo para com o homem. No primeiro sinal que Ele deixa onde? Visível no céu. E agora Ele deixa um sinal aonde, irmãos? Cortando na própria carne do homem. Nós precisamos entender isso, querido. Nós vamos ver que novamente, nós vemos Deus deixando um sinal da sua aliança. Repito, com Adão, Ele só falou. Não comas.
Com Noé, ele deixou um sinal do seu arco-íris no céu. E agora, com Abraão, ele corta na sua própria carne. Surge a circuncidação. Você entende, querido? Para nos lembrar. Ou seja, para lembrar cada um deles da aliança que eles tinham para com Deus. Mas você deve se perguntar como eu. Por que Deus deixa sinais? Por quê, irmãos? Porque falar não adiantou. Compreende isso? E no caso específico aqui, aí nós estamos falando do judeu. Todo judeu ele é circuncidado. Você pode leia o livro de Levíticos, amém? Que é o livro de leis e costumes do povo judeu. Todo homem, ao 8º dia, ele é circuncidado. Todo judeu ele é circuncidado. Então isso, mas para gentio isso não. Isso é para os judeus. Amém, irmãos? Amém? Mas para o que o judeu ele é lei, para nós gentios é princípio. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá. A quarta aliança, óbvio. Se a primeira foi com Adão, homem. Se a segunda foi com Noé, homem. A terceira com Abraão, homem. A quarta aliança é feita com o homem Jesus Cristo. A quarta aliança, como eu disse no início, a aliança de Deus ela era dividida em duas partes, da velha aliança e da nova aliança. Eu falei até agora e citei 3 pessoas da velha aliança. E agora nós vamos adentrar aqui, realmente é o cerne da questão para nós nessa noite, é o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça, que não tem nada de graça. Amém, queridos? Há um preço a pagar. Ah, pastor, mas Jesus pagou o preço lá na cruz. Sim, pagou o preço lá na cruz para que eu e você fôssemos comprados, resgatados pelo seu precioso e inocente sangue. Mas agora, a partir de já, agora é necessário que cada um de nós, como Jesus falou, você quer ser discípulo de Jesus? Quem quer ser discípulo de Jesus? Eu quero ser, amém, irmãos? Eu quero ser. Então qual é o primeiro passo? Renuncie a si mesmo. Segundo passo, tome a sua cruz. A hora que eu quero? Do jeito que eu quero? Não. Diariamente. E por último, siga-me. Então há um processo. A graça é o dom imerecido. Você não merece, mas você recebe. Faz assim, irmão, agora assim, ó, comigo, faz assim, ó. Ai, irmão, faz, respira aí. Pega um fôlego de vida gostoso aí. Que bom, né? Ele proporcionou isso para você agora. Você entende? Isso é a graça de Deus. Nem respirar nós merecemos, irmãos. Nem respirar. Aliás, perdão. Eu não mereço. Vocês são tudo filhos obedientes ao Senhor, servos e servas, caminhando cada dia mais né? Sabe qual é o nosso caminho, irmãos? O caminho é para cá, ó. Porque é para cá que leva para lá. Para lá, para o mundo, para a rua, não te leva para cá, te tira daqui. A cruz é um processo. A cruz é um processo na vida de cada um de nós. Por isso que Jesus falou que você precisa tomar a sua cruz diariamente. Compreende, irmãos? Agora, com que ótica você está vendo essa cruz? Ai, pastor, essa minha cruz é tão pesada, irmão. Não é que ela é pesada, é que você que está tornando ela pesada. Davi está lá tranquilo, já ungido a rei. Presta atenção, irmãos. Davi já tinha sido ungido na casa do seu pai Jessé. Não obstante a isso, ele continuou fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, ou seja, ele estava cuidando das ovelhas. Seu pai o chama e fala: olha, seus 3 irmãos mais velhos foram na guerra com Saul. Vai lá e leva aí provisão para eles. Nós vemos aqui Davi marmiteiro, provedor, levando comida não só para os seus irmãos, mas também para o rei. E me traga notícias, como é que está a guerra, como é que seus irmãos estão se portando.
Qual era a missão de Davi, irmãos? Chegar lá, deixar a comida e voltar. Mas quando chega lá, ele depara com uma situação. E todos sabem, do gigante Golias, durante 40 dias, né, desafiando o povo, guerreiros, o exército de Israel. Não vamos entrar na estratégia no momento agora, mas é a forma, aqueles homens guerreiros que estavam de frente um com o outro, o exército de frente um com o outro, como eles viram a figura de Golias, o gigante. Como é que eles viam? Eles viam ele com a palavra descreve. O seu elmo pesava tanto, a sua espada estava tanto. Você está entendendo, queridos? Eles viam o guerreiro. O que Davi, irmãos, quando ele bateu os olhos naquele que todo mundo via, um grandão, um gigantão, um guerreirão, o que Davi viu? Um incircunciso. Um homem que afrontava o Deus vivo. Vocês entendem, irmãos? É na ótica que você vê. Ou você vê com os olhos de Deus, ou se você continua vendo com seus olhos carnais, você não vai avançar. Você vai continuar ouvindo todo dia a mesma afronta. Ei, tem homem aí? Tem guerreiro aí? Vem cá me enfrentar, vem cá, vem aqui, vem aqui. Nós temos uma aliança com Deus, amém, queridos? E nós sabemos que é o nosso Deus que peleja por nós. Nós sabemos que é o nosso Deus que vai na frente da nossa batalha. Nós sabemos que essa batalha não é nossa, mas é dele. Essa batalha não é nossa, é dele. E é ele que está na frente da minha batalha, da minha guerra, da minha luta, da minha prova, da minha tentação, da minha dificuldade, de tudo aquilo que eu tenho enfrentado, meu irmão. Ou eu vejo isso como Deus pede que eu veja, ou eu continuo, irmãos, paralisado, estagnado. Como você está vendo o que você está passando hoje? Por que você não está avançando nisso? Não tem gigante não, irmãos. Não tem gigante não. É alguém que está desafiando o nosso Deus. Mas quando você for em nome de Deus, não tem para ninguém. Amém, queridos? Amém, queridos? Sabe que domingo passado foi um mover de Deus tão grande aqui, queridos. Quem estava aqui domingo passado? Mover de Deus, muito, sabe assim, irmãos, o céu se abriu neste lugar, ele continua aberto nesse lugar, é uma profecia que nós recebemos, eu estava me lembrando disso, né, tempos atrás, o Senhor mostrou, até eu tenho em casa, uma pessoa, pedi para ela desenhar qual é a visão que Deus deu para ela, e ela mostra tipo uma cunha assim, ó, do céu aqui para baixo, exatamente em cima de nós aqui, eu me lembrei disso, compreende? É um tempo que nós vamos viver, irmãos. É um tempo que nós vamos viver, porque é isso que a gente vem buscando nesses 10 anos, querido. Está chegando o momento, está chegando a hora de nós avançarmos nessa busca. Você entende isso, irmãos? Vem aqui, vem dia 3. Dia 3 de março nós vamos fazer 10 anos, é numa sexta-feira. Vem aqui, irmãos, vem aqui comemorar com a gente. O Senhor me deu uma palavra muito específica sobre esse dia, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, da forma que nós vamos viver esse final desses 10 anos, e principalmente até nós chegarmos no nosso 12º ano, que é onde vai fechar, vai completar o ciclo de 12 anos que o Senhor deu para nós neste lugar. Amém, queridos? Amém, amados? Amém? Mas quando eu estava lá mesmo? Então, sim, cheguei na quarta aliança, né? A quarta aliança ela foi feita por Jesus Cristo. Vamos para a Bíblia então, irmãos? Vamos lá, em Hebreus. Capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Eu não vou ler todos, vou ler só alguns, mas depois leio em casa, irmão. É muito bom, né? Fala sobre a antiga e sobre a antiga, ou seja, a velha aliança, e fala também sobre a nova aliança. E olha aqui o versículo, capítulo 8, versículo 1, ó, que ele pontua. Olha, presta atenção, ó. Ora, vírgula. Muita atenção, irmão. O essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sacerdote que se assentou
à destra do trono da majestade nos céus. Ora, o essencial das coisas. O que é essencial, irmãos? É nós sabermos quem é que está assentado à destra do trono de Deus. Quem é que está assentado à destra do trono de Deus, irmãos? Jesus Cristo, amém? Veio, João capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne e o que? Habitou no meio de nós, amém, queridos? Ele veio, habitou, fez tantas coisas que João, no final do seu livro, diz que se fosse escrever, não haveria livros no mundo que caberia o que Jesus fez. Porque Jesus, querido, ele curava multidões, ele pregava para multidões. Compreende, irmãos? Vocês entendem isso, irmãos? Então, é aquele que está... isso é o essencial nós entendermos nessa noite, tá bom? No versículo 13... Estou em Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, qual é o cerne do capítulo 8 de Hebreus, do versículo 1 ao 13? Falando sobre a antiga aliança e a nova aliança. Olha que Hebreus continua em Hebreus capítulo 9, versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, com um propósito, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Qual era a primeira aliança, irmãos? Nós descrevemos ela, amém, queridos? Feita por homens. Olha que recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Quem é que tem sido chamados, irmãos? Eu, você, todos nós, amém, irmãos? E quem é o mediador dessa nova aliança? Jesus Cristo. Isso é o essencial, você gravar nesta noite, amém, queridos? Amém, amados? Porque continua ainda, Hebreus, capítulo 10, dos versículos 19 e 20 diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então, olha aqui, irmãos, como é que eu entro no santos dos santos? Está mostrando para nós aqui, querido, o passaporte. Como eu entro? Pelo sangue de Jesus. Mas de que forma que eu entro, irmãos? Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Peraí, queridos, eu preciso entender. Quando aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 20, está dizendo que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, pelo véu. Que véu, irmãos? Mateus capítulo 25, dos versículos 50 e 51 diz: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ou seja, meu irmão, nós precisamos entender esse momento. Quando Jesus está na cruz, no seu último momento, quando ele diz assim, está consumado. Ou seja, eu vim na terra, eu cumpri a missão a qual meu Pai me deu, acabou-se. E aí naquele exato momento que ele rende o seu espírito, ou seja, ele dorme no Senhor, ele volta ao lugar de origem dele, que ele está à destra do Senhor, que nós acabamos de ver, o véu se rasga de cima a baixo. E olha, querido, isso ocorre a 2 quilômetros de distância do lugar onde ele foi crucificado. Compreende?
Ele é crucificado no Gólgota. E isso ocorre lá no templo. E eu ministrei uma vez sobre isso, sobre a questão do... Quem não conhece, quiser depois ver ali na porta, nós temos uma réplica do tabernáculo, que é praticamente o que hoje, continuou esse modelo também para o templo, onde nós temos o átrio, o lugar santo e o santíssimo lugar. O que separava o lugar santo do santíssimo lugar era este véu, onde que no átrio entrava todo mundo, no lugar santo só os sacerdotes para ministrarem diante do Senhor, para trazer os pães e para acender que põe as lâmpadas, fugiu, candelabros, fugiu isso, é isso aí, né? É o xalabalaia, os candelabros, amém? E do santo dos santos para o lugar santíssimo, só uma pessoa entrava, o sumo sacerdote, uma vez por ano. E é isso que o Senhor está dizendo, querido, quando ele diz aqui, ó, está consumado, que ele, né, ele se entrega, o véu se rasga de cima a baixo. O que ele está dizendo para você, para mim? Hebreus está explicando. Por um novo e vivo caminho, um acesso foi liberado para mim, para você. Amém, irmãos? E o que você está esperando para ir, irmãos? O que você está esperando para avançar? O acesso está livre para você hoje, irmãos. Hoje nós temos, queridos, olha, eu parei e tenho lá em casa. Quem quiser ir qualquer hora lá me visitar, será um prazer. Amém, queridos? Tá bom? Eu parei de comprar Bíblia. Eu parei na 58 versões diferentes. E acabou de sair mais umas 4, 5 agora. Então, a questão de tradução, de tipo de Bíblia, não é por isso, irmão, que você vai deixar de ler a Bíblia, porque tem para todo gosto, para todo tipo. Tem de leão, tem de não sei, florzinha, tem de anote, tem não sei o quê. Tem cada Bíblia que só o sangue de Jesus, amém. É a palavra do Senhor, amém? Nossa, Bíblia bonita. Eu parei, eu começava, saiu um modelo, vou estudar esse modelo, saiu outro modelo, vou estudar esse modelo. Mas teve uma hora que você, sabe? Mas tem uma que eu não vou ter jeito, eu vou comprar de novo, vou ter que comprar. Thomas Nelson, saiu uma Bíblia, vou fazer a propaganda aqui. Gente, sensacional. Não, sabe, cada dia mais eu vejo, sabe, presbítero Alexandre, os estudiosos esmerando, buscando, cavocando, trazendo informações preciosas para nós. E nós que somos homens e mulheres de Deus, que precisamos sim ter o conhecimento para poder trazer aqui, né, para as pessoas, é necessário você estar se atualizando cada dia mais e cada vez mais. Amém? Por exemplo, esse ano eu estou lendo a Bíblia da Liderança Cristã, de John Maxwell. Falando sobre os princípios, trazendo os princípios da liderança cristã. Como agir, como fazer. Tem sido muito interessante, irmãos. O que o Espírito Santo tem me mostrado, né, na minha liderança. E o quanto eu sou falho nela. O quanto eu preciso avançar. Amém, queridos? E é isso, eu repito para vocês. Foi um voto que eu fiz com o Senhor ao primeiro segundo, ajoelhado aqui nesse altar com o Senhor. De ser um pastor melhor. De ser um marido melhor. De ser um pai melhor. De ser um amigo melhor, de ser um servo do Senhor melhor, e principalmente, filho de Deus melhor. Amém, querido? Então é isso que nós precisamos, né? Então, eu queria, vem cá, cadê o pastor Edivaldo? Está em pé ali, já vem cá. Cadê a diaconisa Paulinha? Ela escapou? Cadê ela? Vem cá vocês dois. São casais, né, aqui, vocês conhecem, vou apresentar para vocês aqui, pastor Edivando. Fio, hein? Opa! Se sair fio agora, diaconisa Paulinha. Irmão, põe a barba de molho, irmão. Arranquei ontem. Arrancou a barba. Então, aqui então, eu trouxe um casal. Eu gosto sempre de exemplificar que eu creio que isso vai marcar o coração de vocês nessa noite. Nós falamos de aliança com Deus a nível espiritual, amém? Agora nós vamos trazer aqui uma aliança a nível natural. Ou seja, deixa eu ver aqui. Aqui, está aqui. Glória a Deus, aleluia. Aqui está o sinal do casamento, do matrimônio, da aliança deles.
feita com Deus, no altar do Senhor, perante aos homens, das testemunhas, mas principalmente diante de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, quando nós casamos, todos nós fazemos uma aliança entre o homem e a mulher. E nos tornamos o quê? Marido e mulher. Esposa e marido. Amém? Ou o contrário? Perdão. Esposo, esposa. Aí, amém? Glória a Deus, aleluia. É que hoje tem uma, né, enfim, né? Todos. Vamos lá, mano. Todos. Como dizia, né? O Mussum, todos. Vamos lá. Então, a aliança colocada no nosso dedo, né? Que hoje simboliza esse casamento, esse matrimônio. Como vocês se lembram, com Noé, onde foi colocado um sinal da aliança de Deus? No céu. Com Abraão, foi colocada uma aliança no prepúcio dele. Amém? Literalmente cortou a carne dele. Naturalmente trazendo, a aliança de um homem com uma mulher natural, ela é através de um metal precioso, feito de ouro puro. Talvez não é o de Ofir, né? Mas, né? No meu caso já é uma aliança de prata com ouro, que nós fizemos bosas de prata. Caminhando daqui a 3 anos, orem por nós, amém, irmãos? Né, amor? Por uma bosas de ouro? Oh, glória, hein? Oh, glória a Deus, aleluia. E vamos na nossa lua de mel lá em Marrakech. Sei lá onde fica isso, misericórdia. Eu já lembrei de... Né, Ribamar? Estou para lá de Marrakech, né? Mas enfim, né? Então vamos lá, vamos trazer aqui, ó. Olha. No livro, não sei se vocês conhecem, tem um livro chamado 5 Linguagens do Amor. O autor é o Gary Chapman. Se vocês não conhecem, eu aconselho vocês a lerem esse livro, né? E esse livro ele nos trazem linguagens, né, orientações, né, de dicas de como vamos nos conhecer e melhorar o relacionamento dos dois. É baseado em 5 linguagens. A primeira, palavras de afirmação. A segunda, presentes. A terceira, toques físicos. A quarta, tempo de qualidade. E o quinto, atos de serviço. Então, para que essa aliança natural, para que esse casamento esteja firmado, solidificado, alicerçado, fundamentado em Deus, o homem procurou trazer estratégias, né, para que isso mostrasse formas de se relacionar um com o outro, para que pudesse melhorar isso. Amém? Primeiro, vou repetir com palavras de afirmação. Uma palavra de afirmação, né, é dizer, fala para ela uma palavra de afirmação. Ó, tá vendo? Aí, vamos lá. Um presente, dá um presente para ela, dá um cofrinho para ela. Tá bom? Devolve o cofrinho então. Agora, toque físico, só na mão. Só na mão. Irmão, né? Tempo de qualidade. Você vai lembrar de um momento em que a sua mulher queria falar com você, ou o seu marido queria falar com você, e sabe o que você respondeu? Não tem tempo. Nós homens somos muito imediatistas. Eu tenho aprendido isso, né, amor? Me ajuda aí, hein, irmão? Tenho aprendido a ouvir mais, irmãos. E a mulher, principalmente essa parte, a mulher necessita mais de um tempo de qualidade, ou seja, de ser ouvida. O homem quer para ontem. Né? Até que tem criança que eu não vou falar um negócio aqui, mas deixa quieto. Vem na segunda-feira aqui que isso vai ser travado, vai ser tratado mais. E atos de serviço. Então, queridos, por que eu exemplifiquei isso a nível natural? Para que também, nessa nossa aliança com Deus, meus amados irmãos, nós possamos descobrir ferramentas, nós possamos descobrir diretrizes, nós possamos descobrir estratégias para também procurar atrair
a aliança de Deus para conosco, atrair a presença de Deus para conosco. Obrigado, queridos. Amém? Glória a Deus, aleluia, hein? Continua semeando, viu, irmão? Amém? Em nossa aliança com Deus, nós temos também que gerar. Nós temos que ter linguagens de amor próprio entre nós e Ele, irmãos. Entre o noivo e a noiva. Para nós podermos aprofundar nossa intimidade, nossa comunhão, nosso relacionamento. Precisa entender, meus, que a aliança de Deus conosco é uma expressão fundamental da nossa vida cristã. É como um pacto, como nós falamos, uma aliança. Ela acontece por meio de uma entrega mútua. É um acordo de ambas as partes. Deus, Ele nos escolhe como seus filhos e promete abençoar nossas vidas em toda sua plenitude. Queridos, Deus não quer te abençoar só uma parte, não. Ele quer abençoar você em tudo. Em tudo. Posso todas as coisas naquele que me... Eu posso aonde? Posso o quê? Só algumas coisas? Todas, irmãos. O nosso Deus é um Deus de tudo. Amém, queridos? Como nós vimos aqui, ó, como no casamento, nós estamos no aguardo da volta do noivo com a sua noiva para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:2 diz: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos, irmãos, é avançar neste ano de 2023, como noiva, como igreja esperada. Nós precisamos nos preparar, irmãos. Jesus vem buscar a sua noiva. Como está a sua aliança com Deus nesse exato momento? Feche os seus olhos. Ou não, fique à vontade. Talvez você tenha medo de fechar os olhos e dormir, ou continuar dormindo, não sei. Mas desperta tu que dormes. O Senhor tem um plano perfeito para a aliança que Ele fez contigo. Nós vimos e falamos sobre 4 tipos de alianças, 3 no Velho Testamento e 1 no Novo Testamento, que é a aliança primordial e essencial. Esse é o essencial, acabamos de ler isso. Que através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz por mim e por você, nós temos uma aliança perpétua e eterna com Ele. Ah, irmãos, Deuteronômio capítulo 10, versículo 16 diz: circuncidai, pois, o vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. Se com Adão Deus falou, se com Noé Deus colocou um sinal no céu, se com Abraão Ele cortou no prepúcio da sua carne, agora conosco, irmão, é no nosso coração. Você precisa abrir o seu coração para Deus, na aliança que Ele tem para contigo. Como o pastor Edivando ministrou ontem, queridos, em Jó, no capítulo 42, versículo 6, que diz: oh, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, irmãos. Nós precisamos abrir o nosso coração. Basta de tão somente conhecer Ele por ouvir. Você já ouviu muito. Agora os seus olhos precisam ser abertos nesta noite, e você enxergar a aliança que Deus fez contigo. A aliança que Deus tem contigo é para a eternidade, não é só para momentos. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. O nosso Deus é um Deus eterno. Abra os seus olhos, abra o seu coração e deixe que o Espírito Santo faça aquilo que é preciso e que é necessário. Eu creio que você está pronto nesta noite. Eu creio que você está pronta nesta noite para fazer aquilo, sim, aquilo que o Senhor trouxe você aqui nesta noite para fazer, ou seja, refazer a sua aliança para com Ele, renovar a sua aliança para com Ele, pois Ele tem falado, Ele tem dado sinais, Ele tem mostrado para você, seja em sonhos, seja em visão, seja na palavra, seja homens, mulheres, profetas, que o Senhor tem enviado para te mostrar no caminho em que você deve andar. Você tem ouvido, mas agora você precisa abrir os seus olhos e enxergar o que Deus está fazendo por você.
Eu tenho alguém aqui nesta noite? Tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e gostaria de dizer assim: eu quero nesta noite entregar a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero reconhecê-lo como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Tem alguém? Dê um aceno com a sua mão, eu quero orar por você. Dê um passo ao Senhor, dê um passo ao altar dele, dê um passo à direção dele. Tudo começa, irmãos, quando você dá um passo, quando você vai para a direção dele, ele está pronto com os braços abertos te aguardando. Tem alguém que gostaria assim? Eu quero nesta noite. Eu sei que você precisa. Eu sei que você precisa dar esse passo nessa noite, porque você tem estado de uma forma muito angustiante dentro de você. Você tem ficado de uma forma muito incômoda dentro de você. Você não tem entendido e não tem compreendido, mas eu quero dizer algo: é o Espírito Santo que está falando dentro de você. E você, por não ter uma prática em reconhecer a voz de Deus dentro de você, você ainda não tomou essa decisão, mas você precisa tomar hoje. Tem alguém? Dê uma cena com a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém? Tem alguém que diz assim: eu quero. Eu sei que me amas. Eu sei que me amas como eu sou. Eu sei que me amas, eu sei que me amas, eu sei que me amas como Cadê você? eu sou. Não há nada, não há nada. Este é o momento, esta é a hora. Se compara ao teu O Espírito Santo está dentro de você e ele está falando com você agora. Não há nada se compara. Venha. Ao teu Venha que eu quero orar por você, venha. Também estive sentado aí, numa cadeira, como você está nesse exato momento. E eu me lembro, exatamente no dia 26 de julho de 1992, as minhas pernas pesavam toneladas. Eu não conseguia sair do lugar. Eu via uma voz tentando me impedir em todo momento. Mas quando eu me vi, eu estava em lágrimas, prostrado no altar do Senhor. E ali tive um encontro real e verdadeiro com Ele, ao qual perdura até os dias de hoje. E cada dia mais tem sido melhor, bom. E você pode começar a sua caminhada hoje, a avançar na sua área espiritual hoje. E você vai compreender que a partir do momento que você toma uma decisão de estar com Ele, tudo, absolutamente tudo, é com Ele a partir de agora. Tem alguém? Pergunto mais uma vez, não a última, porque eu fiz um voto com o Senhor. Todas as vezes que eu estivesse aqui, eu perguntaria isso. Tem alguém que gostaria de dizer assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus nesta noite. Dê um aceno com a sua mão. Quero orar por você. Quero orar por você. Venha. Eu sei que não é fácil, é preciso coragem, intrepidez, ousadia para dizer até agora o que você viveu e tomar posse do que você vai passar a viver a partir de agora. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que já entregou a vida para Jesus? Alguma coisa, alguém te tirou dos caminhos do Senhor? Algo te desagradou? Seja a liturgia, seja uma palavra, enfim, não sei o que foi, mas o Senhor te trouxe nessa noite para que você reconcilie com Ele. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus nessa noite? Dê uma cena com a sua mão, quero orar por você. Aleluias. Tem alguém? Aleluias. Aí eu pergunto de uma forma muito específica e especial para você. Você sabe que a aliança que você tem com Deus
ela em um certo momento, ela esfriou. magnífico, Ela esfriou. grandioso. Mas nessa noite você gostaria de se renovar a sua aliança para com Ele. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente não. Mas da onde você estiver aí, na medida que o Espírito Santo for te tocando, vai ficando em pé. É um ato de entrega. Eu já estou aqui em pé, irmãos. Eu estou nesta noite renovando a minha aliança com o Senhor. E eu creio que o Senhor quer que você faça isso comigo também. Um Deus fiel, magnífico, grandioso, um Deus fiel, um Deus fiel, poderoso, grandioso, um Deus. Isso, vamos ficando em pé, vamos ficando em pé, irmãos. Eu sei que o Espírito Santo está te tocando. Eu sei que é preciso você ter esse ato de coragem. Alguma coisa aconteceu. Principalmente nesses tempos de 2020 para cá, do advento da Covid, nós acabamos sim, irmãos, esfriando espiritualmente, nos afastando de tantas coisas de Deus, nos ocupando de tantas coisas de nós mesmos. Mas o Senhor te pede para que você, de uma forma muito humilde, sim, Abba, sim, Abba, sim, renovar a sua aliança com Deus. Renovem. Aleluias. 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 Pode abrir seus olhos. Ficar todos em pé, vamos? Vamos terminar em pé. Eu preciso só falar, antes que eu vou orar, amém? Mas antes eu preciso falar duas coisas. Todos conhecem o nosso projeto da Hope Foundation, do Camboja. Estamos com 63 meninos e meninas sendo cuidadas pelo pastor Luciano e pela pastora Andressa. Todos os anos eu entrego, né, uma falha minha, né, eu entrego depois de setembro, outubro, e conversando com as pessoas falam: pastor, por que o senhor não entrega logo no começo do ano? E aí a pessoa tem mais tempo de guardar as moedas, colocar as moedas, de repente encher um cofre e trazer, encher novamente. E eu, na multidão de conselheiros, né, e eu sou, sabe, queridos, a gente tem que ter a humildade em acatar. Moisés era o cara, mas quando o seu sogro Jetro veio, ele viu a forma que Moisés estava conduzindo o aconselhamento do povo. O que ele chamou Moisés e falou: Moisés, desse jeito, nem você vai aguentar, nem o povo vai aguentar. Ficar em pé o dia inteiro no sol, esperando a vez de falar contigo. Faz o seguinte: designa homens e mulheres temente a Deus, assim, para que sejam, né, intercessores do povo, ouvintes do povo. E Moisés ouviu o conselho. Nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, ser humildes, viu? Quando a pessoa fala algo para você, entenda. A pessoa fala para você que está fazendo uma crítica construtiva, me perdoe, que não tem crítica construtiva, viu? Crítica é crítica, e crítica não constrói nada. Agora, estou te dando um conselho, conselho sim, vai fazer você crescer, desde que você aceita, amém? Então aqui, está aqui que você quiser, a Ana está aí, apóstolos, né, Aninha? Você vai dar seu nome. Dessa vez, irmãos, dá glória a Deus aí, irmãos. Voltou todos os cofres. Uhul!
Amém? Por que será, hein, irmão? Porque nós pegamos o nominho de cada um dos 6. E deixei na mão de um casal abençoado, né? O Elian e a Ana Clara, que eles ficam... Parabéns, viu? Amém? Então, depois se vocês quiserem pegar, tá bom? Tem tempo, tá bom? E olha, temos ainda um kit ainda do projeto nosso ID. Ainda temos mais alguns ainda, tá bom, irmãos? Quem é o alvo seu nesse ano? Quem é a pessoa que Deus mostrou para você orar, para você ganhar ela, para você discipular, para você ensinar, para você alimentar ela daquilo que está dentro de você, que está fluindo de você, irmãos? Deus vai te incomodar por uma pessoa. Aliás, tem te incomodado, amém? Está aqui à disposição. Nós temos orado toda quarta-feira. A intercessão ela é coletiva, mas a oração ela é pessoal. Autora, Diaconisa Marilda. A palavra de Deus. Primeiro culto de intercessão, ela falou isso, entrou no meu coração e não sai mais, irmãos, é isso. A intercessão ela é coletiva, todos nós somos intercessores, mas a oração ela é pessoal. Amém? Deus, nós temos uma aliança contigo. Nós em algum momento nos perdemos nessa aliança, seja nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. A tua palavra nos mostra, Senhor, não falei sobre ele, mas sim, falei sim, sobre Abraão, sobre a aliança que o Senhor tinha com ele. Mas quando o Senhor deu o seu filho Isaque, alguma coisa ocorreu, porque em seguida o Senhor pede o filho da promessa em sacrifício. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai pedir o Isaque de algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Algumas pessoas que relutaram, talvez por não entender o chamado que o Senhor fez nesta noite de uma renovação da aliança. Mas o Senhor, o Senhor vai te pedir o seu Isaque. O Senhor vai te mostrar o que é que está impedindo de fluir, de avançar a sua aliança para com Ele. Onde você tem negligenciado, Ele vai te mostrar. E você com Ele, você vai estar fazendo a renovação da sua aliança. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a vida de cada um que aqui está. Cada um que está nos ouvindo, ou cada um que vai nos ouvir ainda posteriormente. Sim, Senhor. Nós queremos obedecer aquilo a qual o Senhor nos chamou. Nós queremos sim, Senhor, sermos edificados na rocha. Nós queremos sim, Senhor, ser alicerçados na Tua palavra, porque sabemos que a Tua aliança ela é para a eternidade. Começou em homens, mas terminou no próprio Deus encarnado, no seu Filho Jesus Cristo. Que nós possamos sim entender que essa aliança começou contigo, Deus, veio através de Jesus Cristo restaurada, onde nós somos resgatados, e hoje está com o Espírito Santo que habita, que mora dentro de nós. Que nós possamos sairmos daqui totalmente aliançados, ativados, alinhados com o Teu trono, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê